Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa, esse mergulho nas fontes. Hoje a gente vai dar uma olhada num período muito interessante, a busca por unidade na Europa medieval. E o nascimento da ideia de cristandade, né, especialmente com Carlos Magno. Exato. A nossa base aqui é o capítulo 18 da História do Cristianismo, do Bruce Shelley, e a ideia é tentar entender como é que surgiu no Ocidente um império que misturava poder religioso e poder político. E as tensões todas que vieram junto, né, porque não era simples. Nem um pouco. Ok, vamos desvendar isso. A história começa de um jeito bem dramático, lá em Roma. O ataque ao Papa Leão III. Isso. Imagina a cena. Roma, ano 799, o Papa está numa procissão, dia de São Marcos, e, de repente, Atacado. por inimigos políticos, né? Ligados ao Papa anterior, uma coisa bem violenta. Sim, acusações sérias, perjúrio, adultério, agressão física. Ele escapa por pouco, com ajuda. Mas a situação fica insustentável. E aí ele faz o quê? Pede ajuda ao homem mais poderoso do Ocidente. Carlos Magno, rei dos francos. Essa decisão do Leão III muda tudo. Com certeza, coloca o Carlos Magno bem no centro do palco, né? Ele já era uma espécie de protetor do papado, mas agora... Agora ele tinha que ir lá em Roma resolver a bagunça, restaurar a ordem. E ele vai. Chega em Roma em 800. E não só com soldados. Ele preside uma assembleia para investigar as acusações contra o Papa. E o Papa Leão se livra das acusações com um juramento solene, né? Sobre os evangelhos. Exatamente. Mas o que acontece dias depois, no Natal? Isso sim entra para a história. A coroação, na Basílica de São Pedro. Carlos Magno ajoelhado para rezar. E Leão III vai lá e coloca uma coroa de ouro na cabeça dele. Imperador. E a multidão gritando: vida longa e vitória a Carlos Augusto coroado por Deus, grande e pacífico imperador dos romanos. É o renascimento do Império Romano no Ocidente, só que agora... Sim, um império cristão. E isso nos leva a esse conceito-chave: cristandade. Que é bem diferente do que a gente pensa hoje sobre igreja e Estado, né? Totalmente. Hoje a gente tem a ideia de estados seculares separados da religião. Naquela época, não. A visão era de uma única sociedade unificada pela fé cristã. Inspirada em Agostinho, na Cidade de Deus. Isso. Eles viam a igreja cuidando do lado espiritual, eterno, e o império cuidando do lado temporal da ordem aqui na Terra. Eram tipo duas faces da mesma moeda, sabe? Ambas vindas de Deus. Mas aí já começa a tensão, né? Porque Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Como é que esse reino ficou tão amarrado ao poder terreno? A ponto de um papa coroar o imperador. Pois é, o que é fascinante aqui é justamente essa mistura, essa tensão. A ideia de um império romano unificado nunca morreu de verdade no Ocidente, mesmo depois da queda de Roma. Havia uma saudade da ordem, da unidade, no meio daquela confusão dos reinos bárbaros. Exatamente. Um anseio por estabilidade. E muitos olhavam para o Império Bizantino, no Oriente, como a continuação de Roma. E talvez esperassem algo parecido no Ocidente. E por que os francos conseguiram realizar isso? O que eles tinham de especial? Vários fatores. Primeiro, Clovis, o rei franco, que se converteu ao catolicismo romano lá atrás. Importante isso, porque outros povos germânicos eram arianos, né? Exato. Isso garantiu a Clovis e aos francos uma aliança forte com a Igreja Católica e o apoio da população galo-romana. Deu uma base de legitimidade muito grande. Mas a dinastia dele, os merovingios, acabou enfraquecendo com o tempo. Sim, muito por causa daquele costume de dividir o reino entre os filhos, né? Isso gerava guerras civis sem fim, o poder central ficava fraco. E aí surgem os prefeitos do palácio. Que eram tipo os administradores, mas que na prática começaram a mandar de verdade. O poder real estava com eles. E o mais famoso foi Carlos Martel, o avô do Carlos Magno. O Martelo, famoso pela Batalha de Tours, em 732, contra os muçulmanos. Ele tinha o poder de fato, mas não o título de rei. Quem mudou isso foi o filho dele, Pepino, o Breve. Pepino foi esperto. Ele basicamente mandou perguntar para o Papa Zacarias: olha, quem deve ser rei? Quem tem o título ou quem realmente manda? E o Papa, que precisava desesperadamente de ajuda militar contra os lombardos na Itália, Deu a resposta que Pepino queria ouvir.
Disse que quem tinha o poder de fato deveria ter o título também. E aí, em 751, Pipino é coroado rei dos francos com a bênção do Papa. Adeus Merovinges. E não parou por aí. Pouco depois, o próprio Papa Estevão II foi até a Gália e ungiu Pipino pessoalmente. Como os reis da Bíblia. Isso era novidade no Ocidente, né? Totalmente novo. Essa unção deu uma força simbólica, uma sanção divina enorme para a realeza franca. Foi o início oficial da aliança franco-papal. Uma mão lava a outra, né? O Papa precisava dos soldados francos. Contra os lombardos, que estavam ameaçando Roma cada vez mais. E Pipino precisava da legitimidade religiosa que só o Papa podia dar. E essa troca de favores redesenhou o mapa. E como? Pipino foi lá, derrotou os lombardos e fez a famosa doação de Pipino em 756. Deu um monte de terras para o Papa governar diretamente, os estados papais. Exatamente. E isso teve consequências gigantescas. Primeiro, criou um poder temporal para o Papa, que durou mais de 1000 anos. Segundo, amarrou o papado na política da Itália de um jeito permanente. E acelerou a briga entre a Igreja de Roma e a de Constantinopla. Sim, a separação ficou mais marcada. E, claro, plantou a semente daquela rivalidade futura. Quem manda mais, o Papa ou o Imperador? Se a gente conecta isso ao quadro geral... Faz todo sentido. E aí chega Carlos Magno, em 768. Herda essa aliança e leva para outro nível. O livro do Shelley diz que ele tinha 3 objetivos: poder militar, religioso e intelectual. Aqui a coisa fica realmente interessante. Carlos Magno era uma figura e tanto, descrito como alto, forte, um guerreiro incansável. Mas também é um administrador, né? E interessado em cultura. Sim, as campanhas militares dele tinham esse objetivo de unificar mesmo, expandir e consolidar um império cristão. Ele lutou em muitas frentes. Sul, contra os muçulmanos na Espanha, criou a marca espanhola. Leste, contra os ávaros. Subjugou os bávaros também, mas a guerra contra os saxões foi longa e bem brutal. Conversão forçada, leis super rígidas. Como é que isso combinava com seu império cristão? Meio estranho, né? É uma das grandes tensões da época, né? Para o Carlos Magno e para muitos ali, a unidade religiosa era vista como essencial para a unidade política. E para a salvação das almas também, claro. Então os saxões eram vistos como uma ameaça pagã que precisava ser contida. Exato. Ameaçavam a fronteira e a fé. A conversão, mesmo a força, era vista como um bem maior. E aquelas leis, tipo pena de morte para quem comesse carne na quaresma ou fizesse ritual pagão, Nossa, pesado. reflete essa mentalidade. Ordem religiosa e ordem civil eram uma coisa só. E tinham que ser impostas se precisasse. Ele também foi para a Itália de novo, né? Derrotou os lombardos de vez a pedido do Papa. Sim, em 774. Confirmou a doação de Pipino, se declarou rei dos lombardos, consolidou de vez o papel de protetor do papado, e foi essa ligação que levou à coroação em 800. E depois da coroação, ele assume o título de imperador romano, exige novo juramento de fidelidade. A cristandade parecia realizada, né? Na teoria, sim. A ideia era linda. Império e igreja lado a lado, trabalhando juntos pela ordem, pela salvação. Uma harmonia perfeita. Mas na prática... Aquela pergunta voltava, né? Quem manda em quem? O Papa que coroa ou o imperador que protege e, bom, paga as contas? Exatamente. O Papa dizia, olha, o poder espiritual é maior, lida com o eterno. O imperador respondia, mas meu poder vem direto de Deus para manter a ordem na terra, e isso inclui garantir que a igreja funcione direito. E enquanto Carlos Magno viveu? Quem mandou mais? Ele mandou, sem dúvida. A personalidade dele, o poder militar, a influência. Ele era a figura dominante. Na prática, era chefe do Estado e, de muitas formas, também da igreja nos seus territórios. A tensão existia, mas ele controlava. Ele criou jeitos de administrar esse império enorme.
os Missi Dominici. Sim, os enviados do Senhor. Geralmente um bispo e um nobre viajando juntos. Para fiscalizar os condes, ouvir queixas, garantir que as ordens do imperador chegassem lá na ponta. Era um jeito de tentar manter tudo coeso, né? Exato. Manter a coesão e a justiça num território gigante para a época. E também teve o Renascimento Carolíngio. Um esforço para levantar a cultura, a educação. E importantíssimo isso. Carlos Magno, mesmo talvez não sendo um super intelectual, valorizava o saber. Ele mandou criar escolas nos mosteiros, nas catedrais. Atraiu gente de fora, como o Alcuino de York, para a corte dele em Aachen. Sim, houve um esforço real para copiar e preservar textos antigos, melhorar o ensino do latim, ter um clero mais educado. O Alcuino tinha aquela frase ótima para os jovens: aprendam, os anos passam como água. Foi um momento importante, então, deixou um legado. Com certeza. Uma base cultural, uma ideia de ordem restaurada depois de séculos de caos. E esse ideal de império durou muito tempo. Mas essa construção toda do Carlos Magno acabou sendo meio frágil depois que ele morreu, né? Muito frágil. O império dependia demais da figura dele. Os filhos e netos não tiveram a mesma força, começaram a brigar entre si. E o império foi dividido, Tratado de Verdun, 843. Exato. E, para piorar, vieram novas invasões. Vikings pelo norte, magiares pelo leste, sarracenos pelo sul. A autoridade central simplesmente evaporou. E aí, nesse caos que surge o feudalismo, como uma resposta, tipo, para falta de segurança. É basicamente isso. Se o rei não consegue mais proteger, as pessoas buscam proteção onde podem, nos senhores locais mais poderosos. E o feudalismo é essa mistura de coisas, né? Lealdade pessoal, A vassalagem, esse vínculo pessoal de serviço, geralmente militar, a terra, o feudo que o senhor dá em troca. e o poder de mandar mesmo, de julgar, de defender, que o senhor exerce ali no território dele. Um poder que antes era do rei, agora fica pulverizado. Aquela cerimônia de homenagem é muito forte, né? O vassalo ajoelhado, mãos entre as do senhor, dizem que o gesto de rezar com as mãos juntas vem daí. É uma ligação interessante, né? A cerimônia selava um contrato, com obrigações dos dois lados. Proteção de um, serviço do outro. E quebrar isso, a felonia. Era a pior coisa possível naquela sociedade. Traição máxima, porque tudo se baseava nesses laços pessoais de confiança. E a igreja, com tantas terras, acabou entrando nesse sistema também. Não teve como escapar. Bispos, abades, eles precisavam proteger as terras e as igrejas, os mosteiros, então muitos se tornaram vassalos de reis, de nobres. E isso criava um problema de lealdade, imagino. O bispo devia obediência a quem? Ao senhor feudal que deu a terra ou ao papa lá em Roma? Exatamente. Um conflito de interesses terrível. E para complicar, o próprio papado passou por um período bem ruim nos séculos X, início do XI. Controlado por famílias nobres de Roma, né? Isso. A autoridade central da igreja estava muito fraca. Mas a igreja tentou fazer alguma coisa para, sei lá, civilizar um pouco essa era feudal tão violenta? A paz de Deus, trégua de Deus, funcionou? Olha, tentaram. A paz de Deus era para proteger quem não lutava. Clérigos, camponeses, mulheres e lugares sagrados também. E a trégua de Deus? Era para proibir a guerra em certos dias e épocas do ano, domingos, quaresma, advento, tentar limitar a coisa. Teve algum efeito? Algum efeito teve, mas limitado. As guerras continuaram bem brutais, mas mostra a igreja tentando, né? Se adaptando e buscando impor limites morais naquela sociedade guerreira. É uma questão importante essa, sobre a capacidade da igreja de influenciar um sistema tão descentralizado e militarizado. Essa situação toda com reis e nobres nomeando bispos, controlando a igreja local, isso acabou gerando uma reação, um movimento de reforma, certo? Sim. Irônico que a faísca inicial veio com Otto, o Grande, lá na Alemanha. Ele reviveu o título de imperador em 962, protegeu o papado das famílias romanas. Mas, ao mesmo tempo, ele mesmo começou a controlar a igreja alemã, nomeando bispos leais a ele. Exato, ele meio que criou uma igreja estatal alemã.
Isso só intensificou o problema da investidura leiga. Explica melhor o que era essa tal investidura leiga. Parece que era o ponto-chave da briga toda. Investidura é o ato de dar posse de um cargo e os símbolos dele. Um bispo, idealmente, recebia a investidura espiritual, o anel e o báculo, símbolos do poder religioso da igreja. E a investidura temporal, as terras, os direitos feudais, vinha do rei ou do nobre, certo? Em teoria, sim, mas na prática, os reis e nobres acabaram controlando tudo. Eles escolhiam o bispo muitas vezes por política ou dinheiro. A tal da simonia. Isso, a compra e venda de cargos sagrados. E aí o rei entregava tudo para o bispo, o anel, o báculo, as terras. Para os reformadores isso era um absurdo. Por quê? Qual era o problema de fundo ali? O problema era que isso colocava a igreja debaixo do poder secular. Reis nomeando bispos significava que a qualificação espiritual muitas vezes não importava. O que valia era a lealdade política. E o bispo acabava devendo mais ao rei do que ao papa. Exatamente. E a simonia era vista como uma corrupção total, que minava a autoridade moral da igreja. E a reação forte veio de um mosteiro, Cluny. Sim, a abadia de Cluny, fundada lá em 910, já nasceu com uma garantia de independência. Não devia obediência a nenhum senhor ou bispo local, só ao Papa. E virou um centro de reforma. Um centro importantíssimo. Começou com a reforma dentro dos mosteiros, restaurando a disciplina beneditina, mas logo as ideias se espalharam. Exigindo o quê? Celibato dos padres, para evitar que os bens da igreja virassem herança e para dedicar o clero totalmente a Deus. E, o mais importante, o fim da simonia e da investidura leiga. O objetivo final era libertar a igreja do controle dos reis e nobres. E fortalecer a autoridade do Papa sobre toda a igreja. Um passo crucial foi criar o Colégio dos Cardeais, em 1059, para eleger o Papa. Tirando a eleição das mãos da nobreza de Roma e do imperador. Boa jogada. E a figura que realmente levou essa reforma às últimas consequências foi Hildebrando, o Papa Gregório VII, eleito em 1073. Esse não brincava em serviço, né? De jeito nenhum. Gregório VII tinha uma visão altíssima do poder papal. Para ele, o espiritual era superior ao temporal, ponto final. E o Papa, como sucessor de Pedro, tinha autoridade sobre todos, inclusive reis e imperadores. E ele foi direto ao ponto. Em 1075, proibiu a investidura leiga. Quem fizesse estava excomungado. Foi basicamente uma declaração de guerra contra uma prática comum em toda a Europa. E o conflito explodiu logo, né? Principalmente com o imperador Henrique IV do Sacro Império. Sim, a briga pelo controle do arcebispado de Milão foi o estopim. Henrique desafiou o Papa abertamente e disse que ele era um usurpador. E Gregório usou a arma mais forte que tinha. Isso causou um caos político enorme na Alemanha. Os nobres alemães viram a chance de se rebelar contra o Henrique. Exatamente. O que forçou Henrique a fazer aquela viagem humilhante até Canossa no inverno de 1077. Esperando 3 dias descalço na neve pedindo perdão ao Papa. Uma imagem que ficou para a história. Uma imagem fortíssima. Foi uma demonstração incrível do poder espiritual sobre o temporal. Uma humilhação sem precedentes para um imperador. E um triunfo para o papado? Simbólico, estrondoso. Mas é importante dizer que Canossa não foi o fim da briga. Ah, não. Henrique conseguiu o perdão, mas a luta continuou. Continuou. Gregório, seguindo as regras da penitência, teve que absolver Henrique. Ele recuperou o poder político e a disputa pela investidura se arrastou por décadas ainda. Só foi resolvida mesmo bem depois, né? Com a Concordata de Worms. Em 1122, e foi um acordo, um meio termo. A igreja escolheria os bispos e daria a investidura espiritual com o anel e o báculo. Mas na presença do imperador ou de um representante dele. Isso. E aí o imperador daria a investidura temporal, as terras, os direitos. Separaram as coisas, pelo menos no papel. Olhando para trás para a figura de Gregório VII, como a gente avalia? Um santo defensor da igreja ou um papa que queria poder demais? É complexo, né? As ideias dele sobre o poder papal parecem extremas para nós hoje. Mas ele estava lutando por coisas que, para ele, eram essenciais.
A independência da igreja, a primazia do espiritual. A unidade da cristandade sobre a lei de Deus. Ele via a reforma moral da igreja e a libertação do controle secular como duas faces da mesma moeda. Apesar das lutas de poder, ele deixou uma marca. Sem dúvida. Figuras como ele ajudaram a criar essa consciência de unidade espiritual e cultural na Europa medieval, muito moldada pela igreja, mesmo com todas as imperfeições. Então, o que fica disso tudo? A gente percorreu um caminho longo, né? Desde Carlos Magno tentando unir tudo no Império Cristão, Passando pela fragmentação feudal, pelo caos. até essa luta intensa da igreja para se afirmar, para dizer quem manda no espiritual sou eu, na questão das investiduras, foi uma dança constante entre altar e trono. Às vezes dançavam juntos, outras vezes pisavam um no pé do outro. Exato. Uma busca por unidade, mas cheia de conflitos sobre quem tinha a palavra final. É isso. A cristandade foi esse grande ideal, né? De unificar céu e terra numa só ordem. Mas um ideal sempre tenso, sempre negociando com a realidade do poder, da política. A história que a gente viu é a história dessa tensão. Fundamental entre os ideais espirituais universais e a realidade do poder político, às vezes bem pragmática, até brutal. Uma tensão tão viva na época de Carlos Magno, de Gregório VII. Será que ela simplesmente desapareceu? Ou será que ela continua ecoando por aí de formas diferentes, nas nossas estruturas, nos nossos debates, nos conflitos de hoje? Fica aí para a gente refletir.